Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre cálculo de derivadas de ordem superior, tá? Segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Bom, aqui a gente colocou só um lembretezinho das derivadas, porque o que a gente usa em derivada de primeira ordem é o mesmo processo que a gente vai estar usando no derivado de segunda ordem. Se eu tenho aqui a função f de x, minha função f', como de primeira ordem, ela se origina de f. A função de segunda ordem, o f', ela tem origem da f'. A f', ela vai dar origem a f', que significa o quê? A terceira ordem. E assim sucessivamente. Então, eu tenho assim, eu sempre pego anterior para estar fazendo a derivada. Bom, vamos ver que se eu pegar aqui, ó, derivada, para derivar, é 2x. A hora que eu faço a derivada de primeira ordem, lembrando que vai ficar 2. Segunda ordem, eu virei uma constante, certo? Então, a derivada é 0. Se eu pegar a função 2x a terceira, eu vou derivar primeira ordem, então vai ficar 6x ao quadrado. A hora que eu derivo de segunda ordem, vai ficar 6 vezes 2, 12x. Se eu derivar de terceira ordem, vai me dar 12. Se eu derivar de quarta ordem, 0. Daqui para baixo tudo vai ser 0, daqui para baixo vai ser 0, tá? Chegou no 0, não tem mais o que derivar, todas as derivadas continuam sendo 0. Bom, a gente pode pegar outros tipos de funções, tá? Para fazer a derivada. Que vai ser o mesmo processo. Vamos ver essa daqui, por exemplo, uma exponencial. Lembrando que a exponencial é ela mesma, usando a regra da cadeia, eu vou multiplicar pela derivada do expoente. Então, vamos lá. Vou usar a regra da cadeia aqui. Então, eu vou multiplicar pela derivada do expoente, que vai ser 3, e ela permanece. A derivada de segunda ordem. Eu vou derivar aqui, ó. 3, vai multiplicar pela derivada do expoente, a derivada do expoente é 3, são 3 vezes 3, 9, e elevado a 3x. Se eu derivar a terceira ordem, eu vou ter 3 vezes 3, que é a derivada do meu expoente, 27 elevado a 3x. E assim sucessivamente, ok? Ela vai ter nesse caminho eternamente. Por quê? A exponencial nunca vai zerar. Ok? Se eu pegar uma função, por exemplo, polinomial, só que ao quadrado. Então, aqui eu vou usar a regra da cadeia para derivar no primeiro momento. Então, eu vou dar o tombo, x ao quadrado mais 2, permanece, vezes a derivada que está dentro. Então, 2x. A hora que eu fizer aqui essa multiplicação, eu vou ter quem? 2x ao quadrado mais 4x, mais 4, tá? Que multiplica 2x. Então, eu vou ter 4x ao cubo, que multiplica 4 vezes 2 mais 8x. Então, eu tenho essa derivada aqui que virou um polinômio, simples. Então, para eu derivar de segunda ordem, agora eu vou derivar essa daqui. 4x ao cubo vai ficar 12x ao quadrado. 8x vai ficar 8. Se eu quiser derivar a terceira ordem, então vai ficar 12 vezes 2, 24x, derivada de 8, 0. De quarta ordem, tá? 24x sobra 24. De quinta ordem, o 0. E assim sucessivamente, ok? Se eu pegar uma trigonométrica, como que ficaria? Olha que eu derivo a primeira vez, eu vou usar a regra da cadeia. Então, vai ficar cosseno de x, vai ficar menos
seno de 3x, que multiplica a derivada de 3x, que é 3. Então, o que eu tenho aqui, ó? Menos 3 seno de 3x. Se eu for fazer de segunda ordem, vai manter esse menos 3. Aí, eu vou derivar, vai ficar cosseno de 3x, que multiplica 3. Então, vai ficar menos 9 cosseno de 3x. E assim sucessivamente. De terceira ordem, de quarta ordem, tá? De terceira ordem ficaria como? Menos 9. A derivada do cosseno, menos seno de 3x, que multiplica a derivada de 3x, que é 3. Então, menos com menos, mais 3 vezes 9, 27, seno de 3x. E assim sucessivamente, ok? Uma usando ln, vamos lá. Então, eu tenho aqui y', vai ficar derivada de 1 sobre o argumento, sobre a derivada do argumento, 2x. Então, eu tenho 2x sobre x ao quadrado, que é igual a 2 sobre x, porque aqui eu posso fazer a subtração. Aqui eu tenho algo que fica assim. Eu posso escrever que a minha y' vai ficar 2 vezes x é menos 1. E aí, eu posso fazer o quê? A y duas linhas, 2, menos 1, que multiplica x, menos 1, menos 2. Então, eu tenho menos 2, que multiplica x elevado a menos 2. Minha y três linhas, terceira ordem. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2, 4x, menos 2, menos 1, menos 3. E assim sucessivamente, ok? Até a ordem finita. Uma outra, vamos ver o que acontece, tá? Eu tenho a derivada 1 de ln é 1 sobre o argumento. Então, vai ficar 5 menos x ao quadrado. Vezes a derivada do argumento. A derivada do argumento menos 2x. Então, eu tenho essa derivada de primeira ordem. De segunda ordem, já entrou a regra da cadeia. A primeira regra da cadeia, a segunda regra do quociente. Eu tenho, ó, caiu num quociente. Então, a derivada do numerador, menos 2, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador. Derivada do denominador, menos 4x, sobre o denominador ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? Ó? Menos 10, mais 2x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 2x com menos vai dar 2x, com menos 4x, menos 8x ao quadrado. Sobre 5 menos x ao quadrado, Então, aqui eu tenho menos 10. Aqui eu tenho mais 2, aqui eu tenho menos 8, então vai ficar menos 6x ao quadrado, sobre 5 menos x ao quadrado, Bom, onde que eu cheguei na de segunda ordem? Eu cheguei numa função que ela tem quociente, e a hora que eu precisar derivar o denominador, eu tenho que usar a regra da cadeia. Então, assim, são esses os processos que a gente tem. De repente, eu saí de um ln, caí para uma regra do quociente. Cair numa regra do quociente com a cadeia. E assim é o que vai acontecer. Aqui também eu tinha uma regra do quociente. Porém, como eu só tenho um termo, eu posso usar o inverso, que facilita um pouquinho, tá? Então, são esses os processos que a gente tem quando a gente vai fazer, olha, eu tenho a regra do segunda ordem, terceira ordem, eu vou usar sempre o mesmo processo, só que eu saio da primeira para derivar para chegar na segunda. Para derivar a terceira, eu saio da segunda derivada, e assim até a ordem necessária ou até a ordem solicitada, tá? Que é o que a gente chama de ordem superior, tá? De primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem ou derivadas sucessivas, tá? Aqui eu tenho uma derivada sucessiva, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Se eu quiser aqui fazer a de quarta ordem, então eu vou ficar 4 vezes 3
menos 12, x elevado a menos 4. Então, aqui eu tenho a de quarta ordem. Então, eu tenho derivadas sucessivas. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Bons estudos!